Ok, obrigada. Então, bom dia, pessoal. Vamos iniciar a nossa sessão de julgamento da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Sessão do dia 1º de setembro de 2020, período da manhã, iniciando agora às 9h06. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri, né? Maurício Dalri Tim do Vale, e Sheila Aires Cartacho Gomes, que sou eu, presidindo a sessão. Nós iremos iniciar dando posse ao conselheiro Maurício, que está entrando agora para o nosso colegiado. Seja muito bem-vindo, Maurício. Que você seja muito feliz conosco aqui na nossa turma, né? Que possamos aprender muito contigo. Eu vou ler aqui o termo de posse, que vai ser assinado digitalmente por mim, por Dr. Maurício. Então, em cumprimento ao disposto no artigo 17, inciso 8 do anexo 2 da portaria Ministério da Fazenda 343, de 9 de junho de 2015, no CAF, toma posse no mandato de conselheiro representante dos contribuintes, o senhor Maurício Dalri Tim do Vale, designado por este ato do secretário executivo do Ministério da Economia. O conselheiro neste ato declara não possuir cônjuge, companheiro ou parente em linha lateral, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de conselheiro ou de ex-conselheiro que atue ou tenha atuado no CAF nos 3 anos anteriores à data deste termo de posse, cumprir com os deveres e obrigações vinculadas ao mandato de conselheiro, bem como observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto 1171, de 22 de junho de 1994. Está ciente de informar ao presidente de turma a ocorrência de impedimentos de que tratam os artigos 42 a 44 do anexo 2 da Portaria Ministério da Fazenda número 343, de 9 de junho de 2015. E para constar e surtir os pertinentes efeitos, o presente termo vai assinado pelo conselheiro empossado e pela presidente de turma de julgamento que integra. Certo, doutor Maurício? Muito obrigado. É Dalri mesmo? É Dalri. Dalri? Dalri. Então agora eu vou falar certo. Maurício Dalri Tim do Vale, né? Isso aí. Muito obrigado. De nada, doutor Maurício. E antes da gente adentrar nos itens da pauta, a gente tem uma retificação de ata de 2 processos meus, em que eram 2 embargos, o processo 11.040.720.126, 2007-29, e 11.040.720, 132, 2007-86, que na sessão de julgamento de julho, na ata, na hora de fazer referência ao acórdão que estava sendo corrigido, eu coloquei a numeração incorreta. Nos 3 processos dessa contribuinte, Odido Santos Soares, eu fiz menção ao acórdão 23.01.007.116, quando o correto nesses 2 processos era que no final 2007-29 eu fizesse menção ao acórdão 23.01.007.114, e no processo final 2007-86, era para fazer menção ao acórdão 23.01.007.115. Nos 2 eu fiz menção ao acórdão errado, eu deixei o mesmo acórdão nas 3 decisões. Nessa de copiar a decisão de um processo para o outro, eu não alterei o número do acórdão. Então eu estou propondo essa retificação de ata somente para alterar o número do acórdão que eu coloquei na ata errado. Aí eu vou propor aqui, doutor João, o senhor está de acordo? De acordo. Doutor Wesley? De acordo. Doutor Kleber? De acordo. Doutora Fernanda? De acordo.
Doutor Paulo? De acordo. Doutora Letícia? De acordo. Doutor Maurício? De acordo. Eu também estou de acordo. Então, aqui a alteração da ata foi aprovada. Então, a gente entrando no item número 1 da pauta, processo da Associação Chapecoense de Futebol. Esse processo de relatoria da doutora Letícia, ele esteve na pauta passada, ela havia lido o relatório, o voto, e houve um pedido de vista do doutor Wesley. Na ocasião, ela votou por afastar a decadência e dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento tributário as contribuições sociais auferidas nos processos trabalhistas, especificados na planilha do anexo de folha 16, e iniciada a votação pela decadência, acompanhou a relatora o conselheiro João Maurício Vital. Tendo em vista que houve uma mudança no colegiado, então vamos iniciar então pela leitura total, né, do relatório e do voto para o doutor Maurício tomar conhecimento do processo. Com a palavra a doutora Letícia. Doutor Maurício, só para indicar aqui rapidinho, aí os votos vão estar lá na pasta T, no nome da conselheira, aí deve estar com esse nome de Chapecoense aí. Maravilha. Presidente, eu não consegui ainda baixar o processo, eu só coloquei o voto na pasta. Estou aqui tentando. Tá. Bom, esse processo, ele se trata de um recurso voluntário, em que se constituiu contribuições sociais previdenciárias em face da recorrente. Houve omissão na entrega de GFIPs dessas informações corretas, dos fatos geradores, e eu detalhei aqui já no relatório, o próprio relatório do acórdão recorrido, que ele é bem conclusivo. Apresentada a impugnação pela recorrente, foi determinada a realização de diligência de ofício pela DRJ. Nesse sentido, buscou-se informações em síntese sobre eventual apuração e cobrança das contribuições relativas aos segurados, decorrentes de ações trabalhistas, bem como se houve cobrança pela Justiça do Trabalho das contribuições de terceiro. Também se solicitou esclarecimento quanto à forma de apuração direta das contribuições, já que os documentos ali indicados, em princípio, não são aptos para chegar diretamente à base de cálculo em questão. Só para rememorar, essa fiscalização se pautou em vários documentos esparsos, já que o clube recorrente não entregou totalmente os documentos fiscais solicitados. Então, a constituição do crédito tributário não se deu por livros com informações, nem documentos com informações idôneas. E uma dessas contribuições se deu justamente por ações na Justiça do Trabalho. A fiscalização notou que algumas pessoas haviam proposto a ação trabalhista, no entanto, e ali, perante o juiz do trabalho, foi consignado que tinha salário por fora, dentre outras situações. Então, as ações trabalhistas foram os documentos que embasaram a fiscalização para autuar a recorrente em uma dessas questões das contribuições, não em todas. Bom, a folhas 191, o auditor fiscal informou que as contribuições relativas aos segurados empregados foram calculadas pela Justiça do Trabalho, mas não há nenhum recolhimento desta contribuição para o INSS decorrente dos processos trabalhistas, e que não há recolhimento para outras entidades e fundos terceiros decorrente desses processos trabalhistas. Aclara os documentos que serviram de base para a elaboração das planilhas em referência na solicitação de diligência. Aí eu
indiquei o acórdão recorrido. O recurso voluntário teve os seguintes fundamentos: preliminar de decadência, com prejudicial de mérito, alegou a recorrente que fora administrada por uma terceira empresa no início do ano de 2003 até meados de 2005, devendo ser esta pessoa jurídica responsável pelo débito constituído e multas. E no mérito, que o auto de infração é um ato administrativo, tendo sido lavrado em desconformidade com as normas legais, pelo que é nulo. Bom, em relação à decadência, rejeito-a. É que, considerando os fatos geradores, se reporta as competências de 2002 a 2005, e o lançamento se deu em 2007, que não houve qualquer pagamento de contribuições no período, atraiu-se a aplicação da regra do 173.1 do CTN. Quanto a prejudicial de mérito, também rejeitei, já que no período de a alegação de que que outra empresa teria sido responsável pela administração da recorrente não retira a qualidade de sujeito passivo, é dizer, não afasta sua responsabilidade fiscal. Citei o artigo 123 do CTN. Quanto ao mérito, destaque-se que a recorrente em nenhum momento contestou a ocorrência do fato gerador. Destarte, esse se encontra estabilizado na presente lide. Suas alegações genéricas e imprecisas, sem ao menos especificar um motivo para desqualificar a autuação fiscal, não são hábeis a nulificar a NFLD. A rigor, inexiste qualquer enquadramento preciso que conduza à irregularidade do procedimento fiscal. A recorrente exerceu, inclusive, amplamente o seu direito de defesa. Aliás, o que se depreende nos autos é uma qualificada descrição no relatório fiscal do fato gerador, bem como do procedimento adotado pela fiscalização que culminou no lançamento. Portanto, não procedem os fundamentos genéricos da recorrente quanto ao descumprimento da legislação no lançamento tributário. Por fim, embora não alegado pela recorrente, e é um dos pontos sensíveis nesse voto, suscita uma matéria que particularmente entendo ser de ordem pública, porquanto se refere à competência constitucional absoluta e em razão da matéria. Antes, importante contextualizar a matéria fática que entendo atrair de forma absoluta a competência constitucional da Justiça do Trabalho para devida apreciação e execução. Eis os excertos do relatório fiscal. No relatório fiscal, quando se vê, a fiscalização analisou reclamatórias trabalhistas e alguns documentos apresentados pela empresa. Comprovamos que há clara manifestação por parte da mesma quanto à ocorrência de pagamento por fora de verba salarial a empregados. Isso está claro nos documentos que ele elenca ali. E aí, foi feita uma planilha na fiscalização, a família do anexo TRB, que refere-se a pagamentos determinados pela Justiça do Trabalho em processo de reclamatória trabalhistas, sendo parcelas legais de incidência de contribuição previdenciária e contribuições para terceiros. Eu vou passar novamente para o voto. Nessa senda, registre-se que a própria DRJ diligenciou para aclarar as seguintes situações fático-jurídicas. Assim, com fundamento no que dispõe essa portaria, propõe diligência à fiscalização a fim de que esta esclareça as seguintes questões. Primeira, as contribuições relativas aos segurados, especificou a planilha, foram apurados, calculados durante a tramitação das ações da Justiça do Trabalho. Em caso positivo, a Justiça do Trabalho deixou de executar a cobrança desses valores. Aliás, deixou de executar a cobrança desses valores. B, algumas varas da Justiça do Trabalho não executam a contribuição para outras entidades e fundos por interpretarem que a lei não se estende aos terceiros. Dessa forma, para que se afaste a eventual possibilidade de dupla exigência, pede-se que seja confirmado se, de fato, não houve execução pela Justiça do Trabalho das contribuições às outras entidades e fundos. Consoante já mencionada em sede dos fatos, as folhas 191 exarou-se as informações solicitadas no sentido de que, apesar das contribuições relativas aos segurados empregados terem sido calculadas pela Justiça do Trabalho,
não há nenhum recolhimento dessas contribuições para o INSS, decorrente dos processos trabalhistas, indicados na planilha de folhas número 61, bem como de que não há nenhum recolhimento para outras entidades e fundos terceiros, decorrente dos mesmos processos trabalhistas. A emenda constitucional número 20, que acrescentou o parágrafo 3º ao artigo 114 da Constituição, dispôs que compete à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2, e seus acréscimos legais decorrentes das sentenças que proferir. Essa disposição constitucional encontra-se atualmente no inciso 8º do artigo 114, de acordo com as alterações conferidas pela emenda constitucional número 45. À época dos fatos geradores, já vigorava a competência absoluta da Justiça do Trabalho para lançamento e cobrança de ofício das contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2. Aliás, segundo informação fiscal, tais contribuições foram calculadas pela Justiça do Trabalho, todavia sem seu recolhimento, ao menos à época da resposta da diligência. Afinal, não se sabe se posteriormente foram. Nessa linha de raciocínio, tratando-se de competência em razão da matéria, a rigor absoluta, não é legítimo conferir subsidiariedade ao fisco para o lançamento das contribuições sociais previstas no artigo 1A e 2, na hipótese de omissão da Justiça do Trabalho. Ora, essa conclusão é extraída da própria interpretação literal da norma constitucional, que atualmente assim dispõe, que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a execução de ofício das contribuições sociais. Eu talvez faria uma retificação nesse voto, presidente, se me for permitido, em relação ao lançamento. Porque o artigo constitucional é claro na questão da execução. De toda forma, eu entendo que já houve esse lançamento para a Justiça do Trabalho. Sobreleve-se que, à época dos fatos, a redação da norma, amparada pela emenda constitucional número 20 de 98, era a seguinte: compete ainda à Justiça do Trabalho executar de ofício as contribuições sociais previstas no artigo 195, 1A e 2 e seus acréscimos legais. Seguida a alteração constitucional, a Lei 10.035, de 2000, também acrescentou o parágrafo único no artigo 876 da CLT. Serão executados de ofícios as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida pelos juízes e tribunais do trabalho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido. A matéria foi simulada pela Justiça do Trabalho, de forma a pacificar a competência para a execução das contribuições, que se limitaria às sentenças condenatórias, excluindo-se as declaratórias. Eu indico a súmula, que é de igual teor. Seguindo a essa lógica, o disposto no artigo 43 da 8.212, nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. Em consonância com a interpretação adequada da norma constitucional, o Supremo editou a súmula vinculante número 53, falando que a competência da Justiça do Trabalho, prevista no artigo 114, 8º da Constituição, alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto de condenação, constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Antes ao exposto, a competente à Justiça do Trabalho para reconhecer incidência e executar as contribuições previdenciárias na forma do artigo 191 da Constituição, incidente sobre os valores de natureza remuneratória decorrentes de sentenças condenatórias ou objeto do acordo homologado. Nesse sentido, a materialidade das contribuições que alude ao artigo 43 corresponde ao pagamento ou creditamento dos valores relativos à folha de salários e de demais rendimentos do trabalho, e ao recebimento da remuneração pelo trabalho. Assim, a citada planilha do anexo das folhas 16 refere-se a pagamentos determinados pela Justiça do Trabalho em processo de reclamatória trabalhista,
tratando-se de parcelas legais de incidências da contribuição previdenciária que devem ser lançadas como já o foram, segundo a resposta do auditor fiscal, e cobradas pela Justiça do Trabalho de ofício, não remanescer na Receita a competência para sua cobrança. Ainda pela interpretação literal do texto constitucional, eu deixo de considerar a competência absoluta da Justiça do Trabalho para incidência e cobrança das contribuições para outras entidades e fundos terceiros, decorrentes dos mesmos processos trabalhistas, por não vislumbrar a competência absoluta da Justiça do Trabalho para tanto. Finalmente, registro o meu entendimento que a competência em razão da matéria, como é o caso, é absoluta, podendo ser alegada em qualquer fase processual, não se sujeitando à preclusão, nos termos do artigo 64 do CPC. Por isso, não obstante a ausência de alegação dessa matéria pelo patrono da recorrente, suscito-a de ofício, submetendo ao colegiado a sua apreciação para excluir do lançamento tributário as contribuições sociais auferidas nos processos trabalhistas. Por fim, cumprindo requisição, expressa-se o ofício ao juiz da 2ª Vara Federal de Chapecó, nos autos do inquérito policial, informando sobre a constituição do crédito tributário após se tornar definitiva. Com base no exposto, rejeita a preliminar e a prejudicial de mérito, e no mérito, voto por dar parcial provimento ao recurso para excluir do lançamento tributário as contribuições sociais auferidas nos processos trabalhistas especificados na planilha do anexo tal de folha 16. Eu faço pequenas considerações aqui. É engenhoso o raciocínio desse voto, porque a Constituição é muito clara em relação à execução das verbas trabalhistas, né, que é uma competência da Justiça do Trabalho. O lançamento, ele não fala, né, ou seja, o fisco poderia lançar essas contribuições. Agora, a Justiça do Trabalho já as constituiu no âmbito das ações trabalhistas. E se eu entendo de forma diversa, o que eu tenho é uma nova hipótese de indefinido prazo decadencial disso aqui. Né? Porque ela já lançou, mas ou cobrou, ou por incompetência, por desídia, não cobrou. Então, a partir do momento que eu posso aqui lançar novamente, eu posterguei de uma forma uma regra decadencial dessas contribuições. Eu entendo que já foram lançadas e que, no caso, está correndo a prazo até de prescrição, em virtude do lançamento pela Justiça do Trabalho, e não de decadência. Mas, e outra questão realmente, outra questão sensível é essa questão de ofício, né, que de ofício foi alegado isso. Então, eu submeto ao debate a matéria. Vou passar a palavra para o Dr. Wesley, que pediu vista, e depois a gente inicia os debates. Olá, cumprimento o voto da relatora, uma forma engenhosa mesmo de finalizar e concluir o voto. Nós temos duas questões, a matéria de ordem pública, né, e a questão de lançamento dos créditos que teriam sido executados pela Justiça do Trabalho. Bom, na matéria de ordem pública, eu tendo a acompanhar a relatora, porque o interesse, ele costuma estar ligado, né, o interesse de ordem pública costuma estar ligado ao próprio controle da legalidade, né, e se nos subsidiando do CPC, que é aplicado aos processos administrativos fiscais, está ligado intrinsecamente às condições da ação na matéria de ordem pública. Então, quando temos um tema que vai refletir na regularidade do processo ou não, eu entendo sim que isso está ligado à matéria de ordem pública, né, e até questões processuais que se resolvem nesse sentido. Na segunda parte, e aí, né, na parte que nós estudamos aí, eu entendo que
O lançamento, obviamente, ele está intrinsecamente ligado lá no artigo 142 e compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento. Eu entendo que a Justiça do Trabalho, nesse caso, ela atua em substituição a esse lançamento, né? Logo, ela executa, e pelo que eu entendi do estudo levantado, o que é submetido à autoridade lançadora é verificação formal, né, do crédito, se aquele crédito está ok, e se há algum resíduo ou há algum questionamento da autoridade lançadora na permissão e na materialidade do seu lançamento. Então, ele tem ali a sua, digamos assim, liberdade dentro, né, do que a lei permite, mas ele tem a obrigação e o dever de analisar se o crédito foi devidamente constituído em substituição lá que a Justiça do Trabalho realizou. Eu tendo a concordar com o voto da relatora, em razão dessas questões, mas eu tinha até ouvido ali uma questão de diligência, né? Se eu não me engano, teve uma possibilidade de diligência se ficar alguma dúvida em relação ao mérito. Mas eu concordo com a relatora, no sentido de que só na questão do lançamento, viu? Porque ela fez ali uma retificação no momento do voto. Na questão do lançamento, eu também vou concordar na sua alteração, viu, Letícia? Então, o lançamento é da autoridade administrativa. Então, eu vou lhe acompanhar, cumprimentando o voto, e eu sei que pode haver algumas divergências nessa questão. Doutor João, com a palavra. Bom, parabéns, doutora Letícia, pelo voto mais uma vez, mas eu vou respeitosamente divergir da senhora, porque, aliás, eu vou divergir inicialmente com relação a ser essa matéria uma matéria de ordem pública. Como bem colocou o doutor Wesley, as questões de ordem pública estão ligadas ao controle de constitucionalidade, de legalidade. E aqui a gente está diante a gente não está diante de ilegalidade. A gente não está diante de nenhuma hipótese que teria excluído a possibilidade de lançamento estar legal. E como a senhora bem alterou no seu voto, e como bem colocou o doutor Wesley, em nenhum momento a súmula do TST ou o novo dispositivo da Constituição Federal, ou mesmo o artigo 43 da 8.212, excluiu a competência da autoridade administrativa para efetuar o lançamento, que é, na verdade, a competência originária. E o lançamento foi feito assim. A questão me parece, depois eu refleti muito do mês passado para cá, porque foi a primeira vez que eu me deparei com essa questão, e, na verdade, não é uma questão tão complexa. A questão ela é simples. Se o contribuinte, eventualmente, nas ações trabalhistas, ele foi condenado, e aqui a gente está falando apenas da parcela condenatória. A gente não está falando das parcelas que foram declaratórias, porque essas estariam excluídas da hipótese da súmula 368 do TST. Então, naquilo que ela foi condenada por hipótese, digamos que a Justiça do Trabalho, ao condenar, tenha mensurado o valor da contribuição previdenciária devida, tenha, inclusive, executado, que lhe é competência. Agora, se for mantido o lançamento desses mesmos fatos geradores, veja que a competência para lançar não foi excluída do fisco. Mantido o lançamento do fisco desses mesmos valores, basta que o contribuinte se pagou, quando do acordo trabalhista se pagou, apresente o pagamento na execução do julgado, do nosso acordo. Então, me parece que primeiro, eu não entendo que seja de ordem pública, porque não há ilegalidade no lançamento, uma vez que em nenhum momento se excluiu
a competência dada pelo artigo 142 do CTN para que a autoridade administrativa lançasse. Então, não há que se falar aqui em uma matéria de ordem pública. Mas ainda que fosse uma matéria de ordem pública, se trouxesse à baila, ainda que fosse, não vejo qualquer prejuízo ao contribuinte, caso ele, no âmbito do acordo trabalhista, tenha feito o recolhimento devido, apurado lá na condenação trabalhista. Porque se ele fez o recolhimento devido, mantido o lançamento como está, sobre essas parcelas condenatórias, se é que teve algum, mas mantido o lançamento como está, ele simplesmente vai apresentar, tudo bem, o lançamento está aqui, mas também está aqui o pagamento, que eu fiz quando eu celebrei o acordo trabalhista. E na execução do nosso julgado, esse pagamento vai ser considerado, que terá acontecido antes do lançamento. Então, eu não vejo, o risco que eu vejo de a gente adotar a tese de que não se pode lançar, o fisco não poderia lançar o valor que teria sido resultante da condenação trabalhista, é o risco de não ter lançamento algum. E pagamento muito menos. Porque o que a gente sabe é que a justiça trabalhista, muitas vezes, e a maior parte das varas faz isso, ela faz a condenação, o contador judicial faz o levantamento lá do quanto ele tem de ser devido à contribuição social. Não vou nem discutir se o valor está certo ou errado, mas a gente já viu processo dessa natureza aqui, mas o contador judicial vai lá e faz o levantamento, e o contribuinte não paga. Ou seja, não paga lá, não pode lançar aqui, fica sem pagar a contribuição social. Então, eu acho que é preferível manter, e me parece que esse é o teor da inovação constitucional, é manter a competência com a autoridade originária, que é a autoridade administrativa, e se eventualmente, no âmbito da ação trabalhista, também o juiz condenar e calcular o tributo e mandar o cidadão pagar, o contribuinte pagar esse tributo, pago estará. Ele vai chegar lá no fisco e dizer, olha, tudo bem, seu lançamento é legal, seu lançamento está rígido, portanto, porém, eu já paguei. Aqui, eu paguei, lá está no processo judicial. Eu entendo que não é o caso de admitir a questão de ordem pública, a matéria não foi trazida no recurso, portanto, ela já está preclusa. Mas, ainda que fosse, entendo que também é o caso de manter o lançamento, porque não há ilegalidade no lançamento, porque a competência para constituir é da autoridade administrativa originária, está no artigo 142 CTN. E vou mais além. Pela súmula CARF número 2, nós não podemos excluir nem a competência do artigo 142, nem a competência dada em se tratando da contribuição previdenciária dada pelo tributo 212, sob o argumento de inconstitucionalidade. Isso, ao se entender, que não me parece, isso não está no seu voto, eu admito, mas ainda que alguém venha entender que a disposição constitucional teria, por sua vez, feito letra morta do artigo 142 para esses casos. Ainda que se entendesse isso, que eu sei que não é o caso, isso não está no seu voto, doutor Letícia, ainda que se entendesse isso, não podemos invocar, que seria o mesmo que dizer que aquele artigo, para esse caso, estaria inconstitucional, o que é vedado a gente por conta da súmula CARF número 2. Então, o meu voto, eu divirjo da relatora e vou votar no sentido de não conhecer da matéria, porque a matéria está preclusa, ela não foi trazida na impugnação, ela está preclusa. Mas, se vencido for na questão do conhecimento, porque a relatora entende ser de ordem pública, eu entendo que não é, se vencido for, também entendo que o lançamento tem que ser mantido, ainda que seja sobre as verbas condenatórias trabalhistas. E o contribuinte simplesmente vai pegar a sua guia paga, na execução do acordo que eu entendo deve ser mantido, nosso acordo, e vai dizer, ó, tá bom, estou devendo, mas o lançamento está mantido, mas está pago, Beto, se é que pagou. E se não pagou, o lançamento constituído vai ser cobrado. O risco que tem, reafirmo, é a gente excluir do lançamento sob a dedução de que a Justiça do Trabalho já o fez. Já teria constituído e já teria cobrado, já estaria inclusive, arrecadado. Então, a gente exclui daqui sem ter garantia se isso foi feito lá. Eu acho muito mais adequado manter-se aqui, e se lá tiver pago, ele simplesmente comprova o pagamento, assunto encerrado.
Eu fiquei uma dúvida também aqui, doutora Letícia. Essa matéria você que trouxe, né? A senhora que trouxe, não foi ele nem que pediu no recurso. Não, ele não pediu, eu só realmente tenho... Você está reconhecendo de ofício. Que é competência constitucional. Então não é nem caso de preclusão, né, doutor João? Ela que está trazendo a conselheira. A doutora Letícia. Não, pois é, mas se a relatora suscita a matéria, eu posso dizer, a matéria não foi pré-questionada. Pode ser admitida. Sim, ok. Pela ordem das mãozinhas, eu acho que o doutor Wesley tinha levantado assim que o doutor João começou a falar, e depois o doutor Paulo. Sobre a questão do conhecimento, citada no controle da legalidade, vejamos que nós temos duas situações. A legalidade em si do ato lançador e a legalidade, obviamente, da lei. E aí, no meu ponto de vista, a interpretação tem que ser sistemática, não somente a lei aplicada ao presente lançamento, mas aquelas leis que afetam o lançamento. E nós temos aí a própria Constituição, que também transborda sobre o ato legal da autoridade administrativa, e por isso que eu acredito que, na questão da legalidade, a matéria suscitada como ordem pública seria capaz e possível de ser registrada. E também nos atos regulares do processo, do andamento do processo, que também se constitui como válidos a questão da ordem pública. Então, por esse motivo, por esses dois motivos, inclusive, eu acompanho a relatora na questão do conhecimento, porque acredito que a matéria de ordem pública ela está posta e possível de ser suscitada pelo julgador de ofício. Doutor Paulo. Bom, de início, eu já manifesto que eu vou acompanhar a divergência no que diz respeito ao não conhecimento por se tratar de matéria preclusa. Não vejo uma questão de ordem pública. Mas essa questão pode vir a ser enfrentada novamente. Aí, esse lançamento, existe um precedente da Câmara Superior de 2013, que, por voto de maioria, acolheu a tese da relatora, de que a competência da Justiça do Trabalho é absoluta. E essa decisão fez referência a uma instrução normativa do INSS número 70 de 2002. E o que dizia essa instrução normativa? Inciso 2, a partir de 16 de dezembro de 98, é de competência exclusiva da Justiça do Trabalho promover a execução das contribuições previdenciárias destinadas à Previdência Social às entidades e fundos, devendo a fiscalização a descer de lançar qualquer débito que, porventura, verificar em ação fiscal. Aí eu pergunto, aos previdenciários, essa IN vigiu até quando? Vocês saberiam? Ou não tiveram experiência com ela, né? Acho que o doutor Kleber sabia. Não sabia, doutor Kleber? Dessa IN? É número 70 de 2002, do INSS. Sim, com relação às execuções, né? O Justiça do Trabalho fazia e mandava intimar. E aqui a Receita não podia fazer nada, entendeu? No caso, era o INSS. A autarquia INSS simplesmente reconhecia essa tese da relatora, que é a competência absoluta da Justiça do Trabalho, e eu me filio a essa tese no mérito, entendeu? Porque, inclusive, é dada a oportunidade à PGFN de se manifestar nesses autos da Justiça do Trabalho, de questionar o valor apurado lá da contribuição devida pelo empregador e atuar na execução, entendeu? Apesar da competência do ofício da Justiça do Trabalho. Então, se não o fez, entendo que não caberia ao fiscal. Mas entendo que isso não é questão de ordem pública, efetivamente. É uma questão que deveria ter sido suscitada com já lá na impugnação, entendeu? Posso fazer uma parte, doutor Paulo? Sim. Para responder a sua pergunta sobre a IN. Uhum. A IN, ela foi revogada e os efeitos a única informação que eu achei aqui na internet é sobre a revogação, mas não tem a data da revogação. Tem o fato que ela foi revogada. Uhum. Eu sei que pelo menos parte do que é um período aí surgiu no parte do lançamento aí, mas eu me filio à tese de que não é questão de ordem pública.
Eu acho que deveria ter sido suscitada até para que as instâncias anteriores do processo administrativo fiscal sobre ela tivessem se manifestado, entendeu? Doutor Wesley. Então, só para concluir a questão da ordem pública, né? Lembrando que a matéria de ordem pública está ligada intrinsecamente direto ao crédito público, ao crédito fiscal, né? Então, quem se filia dos dois lados, né? Tem a vigência do crédito enquanto análise de ordem pública, de interesse público. Então, do meu ponto de vista, é matéria de ordem pública aquilo que afeta ao crédito fiscal na sua interpretação sistemática e final. Eu acho que por essa linha tudo seria ordem pública, entendeu, Wesley? Não teria nada que não fosse ordem pública aqui, em se tratando de lançamento que exige crédito tributário, entendeu? Sim, mas aí nesse caso, no meu ponto de vista, é quando afeta a extinção ou não do crédito. Bom, doutora Letícia, e aí eu vou iniciar pelo conhecimento. A questão da ordem pública foi bem ligado à questão constitucional de competência, que é a matéria. Eu não estou falando em competência territorial, eu não estou falando em competência que pode ser, que realmente possa ser sanada. É uma questão em relação de matéria. E a outra questão que eu falo, que eu realmente, quando eu falei que eu entendo que é uma matéria complicada, porque eu estou entendendo que uma Justiça do Trabalho lançou, né? Já lançou e não remanesce mais competência. Então, eu tô divagando assim alto, mas ao mesmo tempo eu coloco aqui só para argumento, em pouco tempo que eu estou aqui, quantas ações de imposto de renda que nós já julgamos decorrentes de ação trabalhista, porque ali a Justiça do Trabalho não teria essa competência expressa na Constituição Federal, e o tanto que essa matéria aqui praticamente não existe, que de fato a Justiça do Trabalho funciona nesse lançamento, né, entre aspas, e nessas execuções, né? Só para colocar aqui um paralelo do imposto de renda com as contribuições decorrentes de ações trabalhistas. Então, eu acho que a gente tem que iniciar a votação pelo conhecimento, né? A gente tinha iniciado pela decadência por conta do pedido de vista do Dr. Wesley, né? Mas acho que primeiro a gente vai ter que decidir aqui se é uma questão de ordem pública ou não e adentrar nesse mérito aí. Então, eu sugiro que a gente inicie a votação, inicialmente para verificar se é uma questão de ordem pública ou não, e a gente continua, a gente avança. Doutor João, como vota nesse sentido? Tratando apenas do conhecimento, eu voto por não conhecer da matéria trazida pela relatora, que não foi questionada na impugnação. Ok. Doutor Wesley? Levando em consideração que a matéria trazida pela relatora pode levar à extinção do próprio crédito ou não, e se traduz na materialidade e na constituição do crédito, eu entendo que seria matéria de ordem pública, eu vou acompanhar a relatora. Doutor Kleber? Acompanho a divergência. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda está sem o áudio. Paulo, seu microfone está chiando pra caramba aqui. Eu estava mexendo nele. Fernanda? Tá me ouvindo? Agora sim. Então, eu vou acompanhar a divergência, mas eu gostaria de deixar muito claro que não porque precluiu, né? Porque se eu entendesse que de fato era matéria de ordem pública, independentemente de ter sido suscitado pelo contribuinte ou não, matéria de ordem pública, a gente conhece mesmo que não tenha sido suscitado. Então, acompanho a divergência por entender que não, neste caso, não seria uma matéria de ordem pública. Ok, doutora Fernanda. Doutor Paulo? Acompanho a divergência. Doutor Maurício, estreando na votação polêmica. Pois pessoal, eu, senhora presidente, acompanho a divergência também. Ok, doutor Maurício. Eu também vou acompanhar a divergência, porque eu também entendo que não é matéria de ordem pública.
E aí a gente continuando, então, a relatora votou. E aí, não conhecendo, aqui me ajuda. Se não conhece do recurso, pronto, acabou, né? A maioria é não conhecer do recurso. Não é. Não, É só negar provimento. a gente vai negar provimento. Agora, vencido no conhecimento. Isso. Vencido no conhecimento, a relatora terá que fazer o voto das preliminares e mérito. Preliminar ela já fez. Preliminar. Ela tem que fazer o voto do mérito agora, que me parece, pelo teor do voto dela, é no sentido de negar provimento. Deixei no início, não foi questionado o mérito das contribuições, nada. Isso. Inclusive, essa questão era só uma partezinha, então ele sequer questionou, é negar provimento mesmo. Negar provimento. Então, a senhora está rejeitando aquela preliminar de legitimidade lá, que ele falou daquela empresa, né? Afastando a decadência e negando provimento ao recurso. Sim, eu estava dando, o que consta que eu dei de ofício essa questão das ações trabalhistas. Sim, Mas sim. eu fiz. Tá um barulho bem alto aqui. Alguém está com o microfone aberto, fazendo barulho. O meu tá ruim? Não, eu acho que é o do Paulo que está com ruído. Ele está com um probleminha na entradinha do fone dele. Na realidade, ele estava aberto a mexer numa xícara, mas eu vou fechar de novo. Então, doutor João, como vota? Eu acompanho a relatora na preliminar, na decadência e no mérito. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha integralmente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Agora vamos redigir isso, né? Acordam os Voto vencedor. Voto vencedor. Doutor João? Pode ser? Então, acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer, em conhecer não conhecer, né? Vai conhecer parcialmente, como é que vai ser? Em não conhecer da matéria trazida de ofício pela relatora. Da matéria trazida de ofício pela relatora. Vencidos os conselheiros Wesley, Rocha e a relatora que a conheceram. Por unanimidade de votos. Vencidos os dois que entenderam ser matéria de ordem pública. Maioria de votos que a conheceram. Eles não conheceram a matéria, Não. Eles só suscitaram por ser de ordem pública. Nós é que não conhecemos a matéria suscitada por eles. Então, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e a relatora, que entenderam ser matéria de ordem pública. Entenderam tratar-se de matéria de ordem pública. Por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar e afastar a decadência, negar provimento ao recurso. Designado para redigir, para fazer o voto vencedor, doutor João Maurício. Para redigir.
Vamos ver como é que ficou. A qual dos membros do colegiado, por maioria de votos em não conhecer da matéria trazida de ofício pela relatora, vencidos os conselheiros Wesley Rocha e a relatora, que entenderam tratar-se de matéria de ordem pública, por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar, afastar a decadência e negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital. Certo? O próximo item da pauta é um processo que eu achei, eu nunca tinha visto essa matéria, é uma matéria nova para mim. Item 2 da pauta, Maurilo do Nascimento. Ele é paradigma para os itens 3, 4 e 5. Aqui é um recurso voluntário interposto pelo contribuinte Maurílio do Nascimento contra a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação contra o auto de infração. A seguir. É um auto de infração que se refere à constituição de crédito tributário abrangendo as contribuições devidas ao Plano de Seguridade Social do Servidor Público, PSS, tendo em vista o êxito do contribuinte em processo judicial que reconheceu seu direito à percepção de rubricas inerentes ao seu vínculo funcional com a Universidade Federal de São João del Rei. Segundo a fiscalização, o contribuinte, juntamente com os outros litisconsortes ativos, pessoas físicas, recebeu verba remuneratória pelo reconhecimento obtido nos autos da ação ordinária, que resultou na ação de execução perante a 8ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais. Ele apresenta recurso, no qual ele alega que houve decadência do crédito lançado em 2012, pois basicamente a discussão vai girar em torno em relação à data do fato gerador, que ele entende que o fato gerador ocorreu em 2002, quando do trânsito em julgado da decisão que constituiu o direito do recorrente, que a Fazenda incorreu em equívoco ao considerar que o recebimento dos valores no ano de 2007 seria o termo inicial do prazo decadencial, que houve desrespeito ao princípio constitucional da irretroatividade, pois quando ocorreram os fatos geradores supostamente ensejadores da cobrança, a lei, que essa lei que fala dessa questão, é 10.887 de 2004, ele alega que não era vigente. Ele diz que essa lei que instituiu essa contribuição. Que os valores recebidos em outubro de 2007 eram verbas remuneratórias referentes aos anos de 95 a 2004 e só poderiam ser tributados de acordo com as normas vigentes à época em que deveriam ter sido recebidos. Que o contribuinte se aposentou e, portanto, por se tratar de servidor inativo e aposentado, deixou de ser fato gerador de contribuição previdenciária. E que o STF fixou o entendimento de que a exigência da contribuição previdenciária para regime próprio de previdência social, incidente sobre os proventos de servidores públicos aposentados e pensionistas, é descabida, no período compreendido entre a data da publicação da Emenda Constitucional 2098 e a Lei 10.887 de 2004. Aqui a questão é muito simples, eu estou, inclusive, reiterando a decisão da DRJ, porque em relação a essas contribuições, eu estou indo para o voto, a Lei 10.887 de 2004 considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição do Plano de Seguridade Social do Servidor Público a data do pagamento dos valores em cumprimento à decisão judicial. Então, é no momento do pagamento ao beneficiário que se considera ocorrido o fato gerador, que no caso dos autos ocorreu em 25/10 de 2007. E aí, considerando que a ciência do auto de infração ocorreu por via postal em 16/8 de 2012 e que o efetivo pagamento ocorreu em 25/10 de 2007, não há que se falar em decadência do crédito tributário, independentemente da regra decadencial que você for utilizar, seja pelo artigo 173 ou 150, parágrafo 4º. Em relação ao mérito, a questão do princípio da retroatividade, da lei instituidora de tributos, né? Aqui
no tocante a esse tópico, a decisão recorrida, de forma bastante detalhada, ele faz um histórico em relação à legislação de regência referente a essa contribuição. E aqui a decisão de piso vem trazendo que a contribuição em tela já vinha sendo fundamentada desde a Lei 812 de 91, no artigo 231, aí depois editou-se uma lei, a Lei 9.630 de 98, que também tratou sobre a questão, e aí ele faz um histórico legislativo, trazendo toda a história dessa contribuição. E, enfim, o argumento não é plausível, porque essa contribuição já existia muito antes dessa lei 10.887 de 2004. Então, eu não estou acolhendo o argumento de que essa lei de 2004 criou essa contribuição, sendo que ela já existia antes, né? Em relação à não incidência do PSS sobre proventos de servidores aposentados inativos, ele fala que pelo fato dele ser aposentado no momento que ele recebeu essas verbas, não deveria incidir a contribuição pelo fato de ser um provento de aposentadoria, mas isso não, a razão não lhe assiste, pois conforme documentação acostada aos autos, os valores apurados como base de cálculo da CPSSS referem-se a diferenças percebidas pelo contribuinte decorrentes da sua relação de prestação de serviço, e não se consistem em proventos de aposentadoria. Essas diferenças, mesmo que deferidas judicialmente após a aposentadoria, elas mantêm a natureza de proventos da atividade, porquanto daí decorrentes. E aí aqui eu copio uma parte aqui da petição inicial, em que trata justamente do que se referem essas verbas, né? Os valores percebidos referem-se à gratificação de função comissionada e quintos, de forma que é irrelevante a alegação do recorrente de serem devidos antes ou depois do advento da emenda constitucional. Então, eu nego o provimento ao recurso. Então, eu estou rejeitando a preliminar de decadência e negando o provimento ao recurso. É como voto. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Doutora Sheila, me ocorreu uma dúvida aqui. A senhora diz no seu voto tem que a Lei 10.887 estabelece que o fato gerador dessa contribuição previdenciária é o momento do pagamento. Então, isso é indubitável. Isso. Ele diz que no momento do pagamento ele estava aposentado. No momento do pagamento ele estava aposentado. Pois é, aí me ocorreu uma dúvida. Diferente do caso do imposto de renda, a gente trata muito esse caso aqui de imposto de renda quando trata de isenção por moléstia grave, para ver se o rendimento é de aposentadoria ou não. No caso do imposto de renda, a gente considera a natureza do rendimento, quando ele percebe um rendimento de aposentadoria, tendo em conta o momento da percepção. Uhum. Não é isso? Sim, sim. Aqui, se ele, portanto, considera aposentado naquele momento da sua percepção, no caso do imposto de renda, moléstia grave. Uhum. Aqui a gente não está considerando ele rendimento de aposentadoria no momento da percepção. Veja que, para o imposto de renda, isso é uma dúvida minha, porque para o imposto de renda, o tratamento é, se ele está aposentado e recebe uma verba do passado, quando ele não estava ainda aposentado, e diz, olha, mas essa verba, eu agora sou aposentado, essa verba tem que ser isenta porque eu tenho uma moléstia. A gente diz, não, você não pode, não é isento porque, afinal de contas, essa verba se refere àquele fato gerador. Porém, se aplica também as alíquotas e a tabela de quando a verba era devida. Então, o fato gerador, para efeito do cálculo do imposto de renda, sei que não é o caso, a gente vai lá atrás e aplica a tabela da época e considera o rendimento, a natureza do rendimento também da época. Aqui a lei determina que o fato gerador seja o momento do recebimento. Será que a gente não tem que entender que nesse momento tem que valer o fato de ele estar aposentado? Eu e aí, entendo, portanto, sendo rendimento de aposentadoria, e aí, sendo rendimento de aposentadoria, não se aplicaria esse entendimento do STF
no intervalo da emenda constitucional 20 e 41, que não poderia incidir previdência sobre rendimentos de aposentadoria? Essa é a minha dúvida. Porque foi estranho, a gente no mesmo voto está dizendo o seguinte, olha, o fato gerador é o recebimento. Aí ele diz, tá bom, mas no dia do recebimento eu estava aposentado. Aí você diz lá na frente, não, peraí, o rendimento, na verdade, você recebeu no dia no dia que você estava aposentado, mas se referiu a quando você ainda não estava aposentado. Então, teria que aplicar a regra de incidência de quando ele não estava aposentado, e não da data do recebimento, tal qual fazemos no imposto de renda. Eu nem sei se isso tem diferença para o quantum, porque eu não sei se a regra muda. Mas aqui, pela própria lei, já em 2004, isso aí foi durante essa emenda constitucional. Depois, a própria lei 10.887 de 2004 falou que incidia sobre esses proventos. Os aposentados e pensionistas de qualquer dos poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, em gozo desses benefícios, na data da publicação da emenda constitucional número 41, de 19 de dezembro de 2003, contribuirão com 11% incidente sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensões. Não, fechou. É porque essa lei veio tratando posteriormente, considerando, mas teve uma época que ela não considerava, entende? Que não é a época dos rendimentos. Não é a época, Tá claro, tá claro. Doutor Paulo pediu a palavra. Liga o microfone. Só para fazer um reforço, a questão da contradição já foi superada, realmente não há. E assim, no imposto de renda da pessoa física, existe uma decisão vinculante do STJ, do STF, né, mandando aplicar as alíquotas pertinentes às competências. Aqui, a situação é muito semelhante, mas não tem essa decisão vinculante que nos autorize a fazer isso. Se esse contribuinte levar esse assunto a uma execução para os tribunais, provavelmente ele vai obter uma sentença igual ao que foi concedida no imposto de renda, que eu acho que é muito factível, entendeu? O argumento dele. Mas não temos como decidir a favor dele, porque a gente tem uma lei para aplicar, entendeu? Que está valendo. E não tem nenhuma decisão assim vinculante judicial que nos permita decidir de outra forma. Exatamente. Eu fiquei muito na dúvida dessa lei, achei tudo muito confuso. Mas eu entendi que incidiria realmente aqui. Eu vou só colocar essa parte mesmo, independente de ser aposentado ou não, colocar que tem esse parágrafozinho, esse artigo que fala que incide também, para sanar essa contradição. Doutora Fernanda, eu tinha pedido a palavra, não? Não mais, já foi sanado. Obrigada. Então, eu vou colocar em votação. Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho, presidente. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, ficou claro. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Então, ficou o item 2. Acordam os membros do colegiado. Os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de decadência e negar provimento ao recurso. São 10h10, eu vou dar um intervalo, né? Vamos interromper para a gente dar um intervalo de 15 minutos e a gente retoma daqui a 15 minutos. E, Fabiana, a gente pode interromper a gravação?